Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão PHCTV. Desta vez iremos falar de como podemos personalizar o TouchPOS, criando não só um visual diferente, mas também iremos adicionar outras funcionalidades recorrendo a um novo ecrã que existe na aplicação POS Back e que nos permite criar novas opções para as zonas de TouchPOS. Essas opções serão a definição de que botões irão aparecer nas zonas, por exemplo, que botões aparecem nesta zona aqui do lado direito ou que botões aparecem nesta zona em baixo e que disponibiliza os diversos modos de pagamento. Algumas destas zonas não suportam o adicionar de novos botões. Exemplo dessas zonas temos, por exemplo, aqui a zona de cliente, a zona de documento a emitir ou ainda a zona de total do documento. Estas zonas são zonas específicas e o que se pode alterar nelas, através de uma personalização de ecrã, será, por exemplo, as suas cores, localização e dimensões, mas não o adicionar de novas funcionalidades dentro da respectiva zona. Além de se poder adicionar novos botões a algumas destas zonas, também se pode, recorrendo a uma personalização de ecrã, retirar algumas destas zonas e adicionar zonas novas com outras funcionalidades. Essas zonas que se pode adicionar poderão ser zonas já pré-programadas na aplicação, ou seja, zonas já com algumas funcionalidades, ou então zonas genéricas do utilizador, como iremos ver mais à frente. Vamos então começar a adicionar novas funcionalidades a algumas destas zonas. Temos aqui a grelha do documento, com várias colunas, e para ver as colunas mais à direita, temos que arrastar a grelha no sentido contrário. Vamos supor agora que para visualizar rapidamente a coluna da referência, ao invés de arrastarmos novamente a grelha agora para a direita, queremos ter aqui um botão que com um simples toque nos faça isso mesmo. Para isso, vamos então abrir o novo ecrã que existe na aplicação POS Back e que se chama Opções das zonas do TouchPOS. Cada registro que foi criado nesta nova tabela será a definição de um botão para uma determinada zona e um determinado ecrã do TouchPOS. Vamos então criar um registro e na página Reação vamos definir que ação esse botão irá executar quando o operador tocar nele. Aqui podemos definir uma ação que já esteja programada na aplicação, será uma reação fixa, ou então podemos escrever uma expressão ou um programa do utilizador caso estejamos a trabalhar com a gama Advanced ou Enterprise, respectivamente. Vamos escolher uma reação fixa e das diversas reações que nos são mostradas, vamos aqui ao nó grelha do documento e escolhemos Selecionar a coluna. Ao fazermos isto, podemos verificar que foi preenchido automaticamente alguns campos do nosso novo registro com a informação correspondente à reação que escolhemos. Por exemplo, o campo Zona, que indica que zona esta nova opção irá aparecer. Como uma mesma zona pode existir em mais do que um ecrã, este campo ecrã permite especificar para qual dos ecrãs que contém essa zona esta opção irá aparecer. Aqui na página Dados Principais podemos definir, entre outras coisas, que aspecto o botão irá ter. O campo Título define se aparece um texto em cima do botão. O campo Valor será o texto dentro do botão e, por fim, o campo Imagem define se o botão terá uma imagem, podendo essa imagem estar gravada no disco ou dentro da base de dados. No nosso caso, vamos alterar o campo Valor para escrever Referência, para indicar que esta opção irá selecionar a coluna Referência, porque, como não especificamos uma coluna a selecionar, o programa irá selecionar a primeira coluna da grelha, que no nosso caso é a coluna da referência. Vamos aceitar esta informação e vamos criar um novo registro com a mesma reação anterior. Mas agora vamos especificar qual a coluna a selecionar. Para isso, vamos criar uma expressão do utilizador e vamos na mesma escolher uma reação fixa. Vamos à grelha do documento, escolhemos Selecionar a coluna. Só que desta vez o que a aplicação faz é trazer para a nossa expressão o código necessário para selecionar uma determinada coluna. No nosso caso, vamos alterar o parâmetro que indica a coluna para indicar que queremos a coluna quantidade selecionada.
O nome interno dessa coluna é QTT e é esse o valor que vamos escrever aqui neste parâmetro. Vamos também aos dados principais alterar o campo valor para podermos indicar que este botão serve para selecionar a coluna da quantidade. Vamos escolher uma zona para este botão. Vamos escolher a zona de opções da grelha do documento. Como esta zona apenas existe no ecrã de faturação do TouchSPOS, não é necessário escolher aqui um determinado ecrã. Vamos sim dar um nome único a este objeto. Nos dados principais podemos escrever uma descrição apenas para organização. E vamos então gravar esta opção. Vamos então abrir novamente o ecrã de faturação e podemos observar que temos aqui os nossos dois botões que acabamos de criar. Um deles vai permitir selecionar a coluna da referência e o outro vai permitir selecionar a coluna da quantidade. De seguida, vamos supor que neste terminal de vendas não queremos estas opções mais específicas, como seja copiar de dossiê ou copiar de documentos de faturação, e que também queremos alterar os modos de pagamento disponíveis neste terminal. Isto porque, devido à sua localização e especificidade, este terminal apenas aceita pagamento em dinheiro e multibanco. Para isso, vamos agora aceder às personalizações de ecrã para podermos agora alterar aspectos relacionados com as próprias zonas do ecrã e não apenas o seu conteúdo como fizemos anteriormente. Através do clique direito do rato, vamos aceder à personalização do ecrã e aguardamos um pouco até que a aplicação leia os objetos existentes neste ecrã para que possamos então personalizá-los. Vamos então remover esta zona de opções do documento e vamos também remover esta zona de opções de modos de pagamento. Já agora também vamos remover esta zona de cliente. E no lugar dela vamos criar uma nova zona que já está programada internamente na aplicação. Para isso, temos aqui este novo botão que aparece sempre que estivermos a personalizar um ecrã de TouchSPOS e que nos permite inserir uma nova zona no ecrã. Vamos escolher, por exemplo, a zona visor do POS. Aqui na zona de artigos vamos aumentar um pouco esta zona de modo a ocupar o espaço que anteriormente era ocupado pela zona de opções do documento e criar abaixo dessa zona duas novas zonas, mas neste caso irá ser duas zonas do utilizador. Como estamos a adicionar zonas do utilizador, a aplicação vai nos fazer duas perguntas. Qual o título da zona? Vamos indicar minha zona de opções. E qual o código? Indicamos minhas opções, sem acentos. Adicionamos mais uma zona do utilizador. E agora vamos indicar como título minha zona de pagamento e no código meus pagamentos. Mais à frente iremos ver para que servem estes dados que acabamos de especificar. Vamos arranjar um pouco o visual do nosso ecrã, vamos acertar os tamanhos das zonas adicionadas. Vamos diminuir aqui um pouco a zona de artigos para dar espaço às nossas duas novas zonas do utilizador. Ok, está bom. Vamos dar mais um toque aqui
à nossa zona de visor. E neste caso, nesta zona de visor, vamos alterar algumas propriedades. Vamos alterar, por exemplo, o seu visual para outro pré-definido da aplicação, através desta propriedade de aspecto visual. Vamos escolher, por exemplo, o visual Zona Template B. E é aplicado um novo template visual à zona. Vamos alterar aqui para a zona de famílias e artigos. Vamos selecionar o objeto responsável pelo aspecto visual da zona, que é este objeto que se chama Design Template. E vamos, por exemplo, especificar que o seu fundo agora passa a ser, por exemplo, amarelo. Vamos sair da personalização gravando as alterações. E podemos ver que o nosso ecrã já assumiu as nossas alterações. Podemos observar, por exemplo, que a zona do visor que adicionamos já está a funcionar automaticamente, isto porque é uma zona já pré-programada na aplicação, enquanto que as nossas duas zonas do utilizador continuam em branco. Temos agora que definir que botões irão aparecer nestas zonas que criamos. Vamos então regressar às opções das zonas de TouchPOS para podermos definir esses botões. Vamos criar um novo registro e agora, ao invés de escolher uma zona já pré-definida, vamos utilizar este botão que permite escolher uma determinada zona do utilizador que tenha sido criada em personalizações de ecrãs. É-nos apresentada uma lista com essas zonas e podemos ver aqui que a informação que introduzimos anteriormente, quando estivemos a criar as zonas, nomeadamente o título, é visualizada agora de modo a que consigamos de uma maneira fácil identificar a zona desejada. O código que especificamos anteriormente será usado internamente pela aplicação para diferenciar as várias zonas que possam existir num determinado ecrã. Vamos escolher a zona Minha Zona de Opções e criar 3 botões dentro desta zona. Vamos criar, por exemplo, um botão que me permite cancelar a introdução que estiver a ser feita no momento. Vamos gravar. Vamos criar mais um botão para a mesma zona. Que irá permitir, por exemplo, suspender um documento em modo privado. E mais um botão que irá permitir suspender o mesmo documento, mas agora em modo público. De seguida, vamos então especificar quais os modos de pagamento que este terminal aceita. Vamos escolher para o nosso novo registro a nossa zona de pagamentos que criamos. E na reação, vamos aqui aos modos de pagamento e vamos escolher o modo de pagamento a dinheiro. E o modo de pagamento em multibanco, que são os únicos 2 modos que este terminal de vendas aceita. Vamos então abrir novamente o nosso ecrã de faturação e podemos ver que já temos o resultado dos novos botões que acabamos de criar. Temos aqui os botões que nos permitem cancelar e suspender em modo privado ou público e temos aqui os 2 modos de pagamento que este terminal de vendas permite. É claro que poderíamos definir uma imagem para estes botões. Por defeito, esses botões assumem o texto do modo de pagamento correspondente. Este ecrã é completamente funcional, como era o anterior. Poderíamos agora selecionar aqui um determinado artigo e começar a faturar. Existem
Outros ecrãs do TouchPOS que também permitem a definição de botões para as suas zonas, assim como personalizações para se definir novas zonas, como seja, por exemplo, este ecrã que aparece quando se escolhe o modo de pagamento em dinheiro. Este ecrã não tem a funcionalidade de, através do clique direito do rato, aceder à sua personalização, por isso temos que fechar o ecrã. Fechamos o ecrã também de faturação e temos que aceder à opção Supervisor, Framework PHC, Ecrãs Personalizados e podemos aqui criar um registro e escolher então o ecrã do TouchPOS que desejamos personalizar. Podemos ordenar aqui por Package, temos aqui POS e temos então aqui os ecrãs que dizem respeito ao TouchPOS. Por exemplo, temos aqui o nosso ecrã de pagamento em dinheiro. Vamos dar aqui o nome. Podemos então gravar este registro e depois poderíamos então aceder ao seu desenho para personalizar o ecrã. E pronto, termina aqui mais uma sessão do PHC TV. Espero que tenha sido esclarecedora. Da minha parte, o meu obrigado pela atenção prestada e até à próxima.